Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 2 de janeiro de 2026, sexta-feira, memória dos santos Basílio Magno e Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja. Basílio nasceu em Cesareia da Capadócia, atual Kayseri, na Turquia, em 330 e faleceu em 1º de janeiro de 379. Eleito bispo de sua cidade natal em 370, foi uma das figuras mais significativas da Igreja no século IV. Extraordinário guia de seus fiéis, tenaz defensor da fé e da liberdade da Igreja, promotor da liturgia, a ele atribuída a anáfora que leva o seu nome, é autor fecundo no campo teológico, homilético e ascético. Gregório nasceu em Nazianzo, atual Nemesi, na Turquia, em 330 e faleceu em 25 de janeiro de 389 ou 390. Partilhou com o amigo Basílio a formação cultural e o fervor místico. Foi eleito patriarca de Constantinopla em 381. Grande teólogo e homem de governo, revelou em suas obras oratórias e poéticas a inteligência e experiência do Cristo vivo e operante nos santos mistérios. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando o tempo do Natal, estamos iluminados pela chama da fé e da esperança. O Senhor armou sua tenda em nosso meio para nos salvar. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, todos os cristãos são anunciadores de Jesus Cristo. Crentes de qualquer religião são todos reveladores de que Deus existe e é justo e bom. Contudo, não bastam as palavras, é preciso falar também com a vida. De fato, como João Batista, somos apenas voz. A palavra verdadeira que existiu desde o princípio e se tornou ser humano como nós. Estejamos, porém, atentos para não querer que nossa voz seja a palavra, para não querer brilhar mais do que a luz. Faz parte da nossa natureza não gostar que alguém nos faça sombra. No entanto, por vezes parecemos fazer sombra ao próprio Deus. João Batista sabia com clareza qual era o lugar dele. Afinal, já é muito poder servir a Deus e aos irmãos. Ocupe no mundo o lugar que é seu com humildade e, sobretudo, com coragem. Meus irmãos, Basílio e Gregório, dois santos contemporâneos e de grande importância para a Igreja por seus feitos e a sua santidade, foram dois homens zelosíssimos das coisas de Deus e fortes na eloquência, na organização e na piedade da ação apostólica da Igreja. Certamente eles nos deixam a grande lição para que sejamos aqui agora zelosos das coisas de Deus, da contemplação e da ação a favor da vida da Igreja e do Reino. A resposta de João é a de um homem humilde e verdadeiro. Eu não sou o Messias, mas não só por isso. Era humilde e verdadeiro também porque sabia e aceitava o que de fato era o enviado de Deus para anunciar o Salvador. Também nós temos de reconhecer os dons e qualidades que Deus nos deu e colocar em prática a tarefa que Ele nos confiou. Com o exemplo desses santos, São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, vamos procurar sermos pessoas melhores, zelosas para com as coisas de Deus, para que a partir das nossas orações, das nossas ações e atividades apostólicas, Ele, Jesus, esteja sempre na frente daquilo que fazemos para a sua maior honra e glória. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira
primeira leitura de 1 João 2, 22 a 28, é um combate ao anticristo. Diz-nos o autor sagrado: escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. O anticristo é todo aquele que nega que Jesus é o Messias esperado e aguardado. É impossível negar a Cristo e permanecer em comunhão com o Pai, afinal o Pai e o Filho são um. É preciso permanecer em Jesus, inclusive em seus ensinamentos, deixando para trás toda a falsa doutrina para que sejamos herdeiros de sua promessa, a vida eterna. No Evangelho escutamos um trecho sobre a identidade de João Batista. Indagado sobre quem ele era ou quem ele é, nega ser o Messias ou algum dos antigos profetas. João é o precursor, a voz que grita no deserto. João Batista veio preparar a vinda de um outro, verdadeiro Messias, Jesus Cristo, o Redentor. João oferece ao povo um batismo com água de arrependimento e conversão, não com o Espírito Santo, que será obra de Jesus. É João quem aponta o Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Batista é quem apresenta a passagem do tempo da espera e da promessa para o tempo da sua realização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, que vos dignastes iluminar a vossa igreja com exemplo e doutrina dos santos bispos Basílio e Gregório. Concedei, nós os pedimos, que aprendamos humildemente vossa verdade, a pratiquemos com fidelidade e amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Anunciando, preparando o caminho de Deus. Nele se encontram o antigo e o novo. Apresenta o Filho de Deus. Os profetas apenas cantaram o grande esperado. João mostra quem do mundo nos ensina a Cristo seguir. Tu apontas o Messias, é João, mensageiro de Deus. Dos tumultos humanos foi se esconder até se apresentar a Israel. Das coisas vãs sua vida guardou, na espera de ver o Senhor, o que lava o pecado. Ele em água lavou no Jordão. Ele é a voz no tempo, a palavra eterna é Jesus. Ó profeta do Altíssimo, nos ensina a Cristo seguir. Tu apontas o Messias, é João, mensageiro de Deus. Ó profeta do Altíssimo, nos ensina a Cristo seguir. Tu apontas o Messias, é João, mensageiro de Deus. É João, mensageiro